Então, assim, se a gente pensar a realidade por trás de Stranger Things, cara, tem muitos pontos ali em que Stranger Things esbarra na realidade. Na realidade dos experimentos secretos do exército americano, na realidade do ocultismo, na realidade do projeto MK Ultra, na realidade da exploração e experimentação com crianças com habilidades excepcionais. Isso tudo é documentado, né? Infelizmente, essas maldades todas existiram, né? Pois é. Então, assim, é muito diferente uma pessoa qualquer, olhar... Stranger Things é uma obra de pop aí, de criancinha. Eu olho, assim, como uma aula... Várias camadas. Pô, várias camadas, e eu falo, cara, isso aqui tem essa história, foi baseado nisso. E mais do que tudo, eu aprendo insights de batalha espiritual em cima disso. Por quê? Stranger Things é claramente inspirado na história do Projeto Montauk. E o Projeto Montauk é uma continuação do Projeto Filadélfia. E aí em Stranger Things, a história lá do Dr. Brenner começa com o Projeto Filadélfia. Você vê que os caras estão se inspirando diretamente na história do Projeto Montauk, né? Então, qual é o objetivo lá do Projeto Montauk, esse projeto? O objetivo era desenvolver tecnologia de controle mental em larga escala e viagem no tempo. Por que em larga escala? Aí entra aquela antena que a gente viu em Camp Hero, né? Aquela antena, o objetivo seria manipular multidões, utilizando ali um cara, que era o Duncan Cameron, que era um jovem, que era um paranormal. Ele sentava numa cadeira conectada àquela antena e ele conseguia ampliar essa antena fica em Camp Hero, né, o nome do lugar ali, em Montauk, Long Island, nos Estados Unidos. E com essa antena ele conseguia amplificar os seus poderes psíquicos, né, e dominar o comportamento da população naquela região. E aí essa cadeira recebeu o nome de Montauk Chair, né, a cadeira Montauk. Então o Duncan Cameron, ele era o principal operador desse projeto, o principal cobaia desse projeto, e é claro que Duncan Cameron nessa história é a Eleven original. Né? Não seria o Vecna, né? Mas seria a Eleven, né? Nesse caso. Então, assim, o que acontece nessa história? Segundo o Preston Nichols conta, no dia 12 de agosto de 1983, lembrando, a história de Stranger Things começa em 1983 e essa antena é idêntica àquela antena que aparece no Stranger Things, em Hawkins, né? Então, assim, é só uma nota de rodapé. Eu sempre, há muito tempo, já pesquiso Projeto Filadélfia, Projeto Montauk, né? Projeto Phoenix. E aí, quando vem Stranger Things, cara, pra mim foi um deleite, né? Porque é um negócio que eu já estudava, mais toda a referência dos anos 80, né? Então, assim, é 1 bilhão de referência pra tu ficar anotando. É tipo assim, um pique-esconde, né? Encontrar as referências. Campeonatinho de quem encontra mais referência. Então, legal pra caramba. 1983 é uma data importante para Stranger Things e para o Projeto Montauk. Segundo aquele livro, em 1983, eles conseguiram, meio que sem querer, abrir um buraco no espaço-tempo. E exatamente em 1983, portais se abrem em Stranger Things e Hawkins. Então, tem uma semelhança aí, tá? E segundo o livro, Montauk, esse buraco no tempo, ele permitia ver outras épocas e também você acessar, entrar, né? Fazer parte dessas outras épocas, né? Então, eles fizeram experimentos, segundo consta, né? Mandando pessoas para o passado e para o futuro, e dizem que viram o desembarque do navio lá de 1943 e até chegaram a visitar o ano 6037. Ô, louco! Que o cara conta no livro, né? Mas o que é muito legal, que sempre que eu cito esse livro eu referencio, que o livro, o cara é muito doido. O Preston, esse maluco é doido, eu não sei nem se ele tá vivo. Esse maluco é xarope total, meu irmão. E aí, você escuta a história dele, você fala, cara, é impressionante essa história. E no final ele fala, não, mas isso tudo eu só descobri depois de fazer hipnose. Aí você fala, pô, acho que o cara imaginou essas paradas, né? Só que assim, ele é maluco beleza. Por quê? Logo no início do livro, ele chega e fala, meu irmão, vou te contar histórias tão inacreditáveis que eu não tenho como exigir que você acredite. Então lê como ficção, pô. A história vai ser maneira do mesmo jeito. Lê aí, pô. Acredita. Não precisa, eu tô contando minha história, ninguém é obrigado a acreditar. Ou seja, o cara não começa o livro falando que quem não acredita é ignorante.
Vocês são retardados. Eu achei essa honestidade dele muito legal, pô, maneiro. Mostrou que ele é um maluco gente fina, né? Que tá ciente. Só que aí, meus amigos, o que acontece? Através desse negócio de conectar o garoto, o Duncan Cameron, com a antena, eles começaram a criar seres, projetar seres. Então, o Duncan Cameron, quando ele era criança, ele tinha medo de um monstro, que era um monstro como se fosse um gorila gigante, com a cabeça gigante, todo peludo. E numa dessas experiências, dizem que ele chegou um dia meio estressado para fazer os testes lá, e ele, sem querer, projetou essa parada. O troço veio à tona. Ao mundo real. Pro mundo real, esse monstro que ele imaginava, né? E aí, a galera conhecia esse monstro nas lendas urbanas, conhece como Montauk Monster, né? Só que, segundo Preston Nichols, dentro do projeto lá do instituto lá do exército, o nome do monstro era Júnior. Olha o Júnior aí! Entendeu? Então, esse monstro aí deu origem a uma série de aparições sinistras. Teve gente que diz que viu o monstro na rua, na praia ali, né? Que aquilo é Long Island, é uma ilha. E tem... No outro episódio eu falei que tinha uma foto, cara, mas eu acho que essa foto, o Homer, é muito difícil de achar. Tá no livro. Pô, eu tenho esse livro, cara, físico, só que ele tá no Rio de Janeiro. O que ele tem que procurar? Cara, é Montauk Monster Picture, alguma coisa assim. Né? Cara, é tipo uma sombra, assim, só. Uma silhueta de uma sombra. Na forma de gorila ou não? Tipo pé grande, assim, entendeu? Mas é só uma silhueta, né? O que é interessante também no projeto Montauk, eles usavam transmissão de rádio e de TV comuns, assim, para enviar sinais subliminares e controlar o comportamento da população. No livro tem uma passagem muito interessante, porque esse cara percebe, na verdade... cara, não é isso não. Isso aí é outra... É tipo é como se fosse um pé grande, é uma foto... Parece uma foca isso. Isso é uma foca... Canibal. Essa é a foca no conteúdo. Foca no livro. Cara, o delegado ali da região, ele começou a ver que toda quinta-feira, 6 da tarde, tinha um monte de encrenca na cidade. Briga de bar, assalto, um lugar que era tranquilo. E os caras descobriram que era a hora que eles faziam esses experimentos de controle mental da... entendeu? Alterar, a galera ficava piradaça. Saía fazendo um monte de maluquice. Cara, mensagem subliminar. Transmissão de TV normal. O cara tá assistindo TV, vem um sinal e... Como é que ele achou o lugar de onde tava vindo o sinal? Cara, esse Preston Nichols, o cara meio engenheirozinho maluco, né? Cientista maluco. Ele percebeu que tinha um sinal que pulsava nesse horário, né, na quinta-feira, às 6 da tarde. Ele meteu uma antena em cima do carro e saiu andando pela cidade procurando onde é que o sinal estava mais forte. Cara, isso aparece agora na 5ª temporada de Stranger Things. Os moleques botam um localizador no Demogorgon ou nos amigos que estão na outra dimensão, e eles vão andando de carro com uma antena em cima do carro procurando onde o sinal tá mais forte. Cara. Igualzinho a história de Montauk, cara. Muito maneiro. Quem se amarra em Stranger Things e não conhece a história de Montauk tá dando mole, porque você vai entender muita coisa. Muito rico. Também a experiência fica muito mais, né, interessante, né? Então... essa história é muito interessante, por quê? E aí eu lembrando do Ruptura. O Preston Nichols no livro, ele diz, cara, que ele fazia parte desse experimento sem saber. Oficialmente, ele trabalhava numa empresa lá como engenheiro. Só que ele descobriu que essa empresa tinha um setor proibido, fechado, que ficava guarda na porta e ninguém entrava. E aí um dia, cara, ele começou a conseguir conservar um pouco de uma memória pra lá e pra cá, e ele começou a deixar pistas pra ele mesmo encontrar a verdade, igualzinho no Ruptura, né? Que o cara começa a deixar recado pra ele pegar. Pro mundo de fora. Pro mundo de fora. E aí, o que acontece? Ele fala assim, cara, ele passa a entender que ele trabalhava nesse setor secreto da empresa. E aí, o que ele faz? Essa parada eu achei muito maneira no livro. Ele chega, ele fala, cara, eu vou chegar e vou sair entrando. Pra ver se eles vão... Como se eu tivesse já
Na outra... personagem, né? E ele falou, fui entrando, entrei, ninguém falou nada. O cara ainda falou, bom dia, Preston, não sei o que, Dr. Nichols. Cara. E ele foi entrando, ele falou, pô, eu trabalho nisso aqui, então nem sei o que é isso. E aí ele foi descobrindo que às vezes, pô, domingo de manhã ele acorda cansadaço. E ele descobre que ele passou a madrugada inteira trabalhando na parada. Ele não sabia. Ele, pô, tô em casa aqui no final de semana, tô quebrado. E aí ele começa a ir desvendando que tem essa parada. E aí, cara, a parte que ele fala sobre o Júnior é muito interessante. Por quê? O monstro, né? O monstro. Porque a ideia é que o Duncan Cameron, que é o Eleven da parada, ele projetou esse monstro. Ele fez esse monstro vir à tona a partir do inconsciente dele. Aí você fala assim, cara, então o Duncan Cameron, que é o Eleven, ele criou o monstro. Foi ele que criou. No Stranger Things, de certa forma, a Eleven que criou o Vecna. Porque ela jogou o Vecna para outra dimensão. Então você vê uma outra semelhança, né? Então, assim, segundo os relatos, o Júnior, ou o Montauk Monster, era gigante, 5 metros de altura. Parada, né? O Michael Jordan ficou anão perto dele, né? Corpo peludo, cabeça parecida com cabeça de gorila, dente grande, garra e olhos vermelhos brilhantes. Isso é uma cena grotesca padrão, né? De monstro, né? Então, assim, o Júnior, esse monstro, não era um espectro. Era um troço de carne e osso mesmo. Foi projetado um ser físico, né? Só que ele era controlado pelo Duncan, né? Pelo inconsciente do Duncan. Ou seja, quando esse Eleven, né, o Duncan, ele estava feliz, o monstro ficava calmo. Quando o cara tinha uns acessos de raiva, o monstro ficava doido e saía quebrando tudo. Ou seja, o monstro acompanhava o humor dele. E aí, no caso da série de Stranger Things, você tem o Vecna, como ele sequestrou o Will Byers, né? E ele inseminou o Will Byers, né? Incubou o Will Byers com... Eles encaixam um tubo na boca da criança e começam a jogar um monte de coisa pra dentro da criança. Cara. Na segunda temporada ele vomita esses bichos, né? O bicho vira até um demodogzinho, eles viram um bicho de estimação dos moleques. É meio nojento. O Twin Peaks tem um pouco disso também, né? O que acontece? O Will Byers, ele fica conectado a esses seres do mal. Por exemplo, quando a galera joga fogo nos bichos do mal, ele sente. Então, essa mesma conexão que a gente vê em Montauk entre o Duncan e o monstro, tem um pouco no Stranger Things também. O Will Byers, ele se conecta, né, com os monstros, ele sente as dores que os monstros sentem, né? E o que é maluco na história é que em alguns testes que eles faziam, porque o que eles fizeram? Eles pegaram esse bicho, o Júnior, eles conseguiram prender o bicho dentro de uma gaiola poderosíssima, né? No subsolo. Que eles dizem que aquela antena lá com aquele prédio tinha uns 11 andares para baixo. Ficava ali no subsolo. E aí, em alguns testes, ele soltava o Júnior. Vai lá, Júnior, mata a galera. Mano. Pra ver qual é, né? Soltava ele à noite, assim, pra ver, né? Então ele ficava andando pela praia, né? Pelos arredores e assustava a galera. Aí começa uma lenda urbana do Montauk Monster, né? Tem várias histórias dessa, né? Se você quiser, deixa eu contar uma história, assim, meio real, entre aspas. Como assim, real, entre aspas? Explica isso daí. Uma pessoa que viu me contou. Tá. Então é tipo assim, eu conheço a pessoa que viu, mas eu não vi. É o relato dela. É o relato dela, então é o relato de segunda mão. Que é melhor do que eu olhar uma história na internet, claro, né? Claro. Pelo menos uma pessoa ali que eu confio. Eu tinha uma aluna, cara, na faculdade de teologia, e foi muito interessante porque eu dava aula de introdução ao hebraico, né? Alfabeto hebraico e alfabetização hebraico. Dava aula lá, né? Alfabeto Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav. E aí eu comecei a mostrar na aula a simbologia de cada letra, né? Porque em português, cara, as letras não têm um significado. Não significa nada. B também não. Em hebraico não. Em hebraico, Aleph significa touro. Beit significa casa. Dalet significa porta. E por aí vai. Ain significa olho. É quase em inglês, né? Tav significa marca ou sinal. Mem significa água, né? Maim. Então, assim, eu fui mostrando. E aí eu peguei assim, ó, se você pega a primeira letra, que é touro, a segunda letra, que é casa, você tem touro e casa. O que o touro simboliza? Força. Então, se você pega Aleph e Beit,
ou Veits também, pode ser B ou V, né? Você tem a palavra Av. Av é o quê? Pai. Pai é o touro e a casa, ou seja, o pai é a força da casa. Aí você, Olha, faz cara, sentido. Faz sentido. Aí você Conta uma pega... historinha já. Isso, aí você pega mãe. Mãe é a palavra touro e a palavra a letra água, né? Touro e água. É Aleph e Mem. E aí você fala, cara, o que é? Touro é força, a água é água, né? Água forte. Água forte é o quê? A cola. Então a mãe é aquela que une, entendeu? A família. E aí fui mostrando esses sentidos, né? Dag é peixe, a letra D e a letra Dalet Gimel, né? Dalet é porta. Porta, o que é a porta? Porta significa entrar e sair. Movimento. E Gimel é pé. Então peixe é o quê? Pé em movimento, que ele fica com a rabeta balançando, a barbatana, né? E aí, cara, uma senhora, uma senhorinha idosa, chegou e falou, professor, tô entendendo tudo que você tá falando. Aí eu falei, por quê? Ela falou, hoje eu sou evangélica, mas eu durante mais de 40 anos fui cabalista. Então, como a cabala, ela é toda baseada no alfabeto hebraico, e na simbologia das letras, ela começou a me mostrar como é que isso realmente fazia sentido, e ela lia também, olhava para o hebraico com esse olhar também. Aí mistura a cabala com tarô, com um monte de coisa. Então, assim, nas conversas, as conversas com essa senhora eram muito interessantes. Eu não sei se ela é viva ainda, né? Tem, sei lá, 15 anos, mais talvez 20 anos. E ela falou assim, Daniel, ela contou algumas histórias interessantes. Ela falou, o meu mestre na cabala, ele fazia bilocação. Ele conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tipo assim, eu tava conversando com ele no apartamento dele, ao mesmo tempo ele tava no térreo lendo o jornal que tava pendurado na banca de jornal. Caramba. Ele falava em tempo real pra mim o que ele tava lendo, entendeu? Ela contou uma história, aí a gente começou a falar de tupa, por isso que eu entrei, né? Esses seres que a gente projeta. Ela falou que ela conheceu um bruxo que em Maricá, no Rio de Janeiro, o cara projetou um cachorro gigantesco, monstruoso, que tomava conta da casa dele. Então, assim, eu não vi isso, né? É ela que disse que viu. Então, uma história meio de segunda mão. Então, cara, quando você olha essas histórias, você vê que não é coisa que... Não é só lenda urbana lá de Long Island, nos Estados Unidos, não, cara. E aí, como é que você vence isso? Aí é a música da Kate Bush, a Deal with God. Você faz um pacto com Deus, que aí você blinda a sua mente. Você sabe que você é posse sem esquecimento, mas em Cristo você é mais do que vencedor. Então, você tem uma identidade, apesar de você ser um santo lutando contra o pecado, alguém que estava no pecado e passou para a maravilhosa luz, você tem uma blindagem contra esses encantamentos do maligno que tenta destruir a sua personalidade, a sua consciência, né? Então, cara, é muito interessante que você aprende muita coisa, né? Você entende a questão dos portais, até aquela ideia que eu tava falando da temporada 4. O Vecna sacrificava pessoas e cada pessoa que ele sacrificava abria um portal. Então, por que tem esse negócio do sacrifício humano? Abertura de portal. Sangue. Só que Cristo também foi sacrificado na cruz. Isso também abriu o maior de todos os portais, que não é o portal do inferno para a terra, é da terra para o céu. Então, a comunicação da terra com o céu é muito mais forte do que com a terra com o inferno, né? Porque foi o próprio Deus que morreu, foi sacrificado. Então, assim, cara, tem interseções assim interessantes pra caramba, né? Muitos aprendizados, né? A importância da música como uma ferramenta para você vencer os ataques malignos, né? A música como uma forma de blindagem espiritual. Você pega na Bíblia lá o rei Saul, que começou a pecar, começou a fazer um monte de bobagem. A Bíblia fala que ele começou a ser atormentado por um espírito maligno. Ele ficava praticamente possuído por um demônio. E aí Davi, que ainda era muito jovem, ainda não tinha sido consagrado como um grande guerreiro, Davi, que era um tocador de harpa, um cara que tocava instrumentos musicais, ele ia até onde o rei Saul estava e ficava tocando harpa para afugentar o demônio. O demônio era afugentado pela música, por causa da atmosfera espiritual e das frequências das notas que Davi estava tocando. Ou seja, tem uma questão de frequência, né, que quebra uma sintonia que o demônio fazia com Saul. Essa sintonia caía. Mas quando Davi ia embora, como Saul não se arrependeu dos seus pecados, o demônio voltava e sintonizava de novo. Então Davi era uma interferência na conexão do demônio com Saul. E isso você vê na música. Quando a Max estava com fone de ouvido ouvindo a música Deal with God, ela estava blindada completamente contra os encantamentos do maligno do Vecna. Então, assim, tem muita coisa, já que o nome do programa é Ligando os Pontos, né? Eu vou ligando os pontos todos e falo, cara, peguei até aprendi umas paradas da Bíblia que eu não tinha reparado aqui, de batalha espiritual e tal. Então, assim, dá pra usar muito. Dá pra pirar, né? Dá pra usar muito.